Olá pessoal, meu nome é André Duniani, do canal Geração para a Última Hora. Vou apresentar essa obra aqui, como prometido, vou fazer um review dela completa e mostrar como é que é a obra por dentro. E vamos lá, vou mostrar para vocês como é que ela é por dentro. Não vai dar para mostrar ela inteira porque ela é muito grande, ela é extensa, né? Que nem eu falei, ela tem 2 palmos em minha mão, ó. Então ela é bem extensa, ela é muito grande essa obra. Mas já dá para vocês ver certinho. Então vamos lá. Aqui é a capa dela, muito bonita. A enciclopédia, ela foi editada com uma versão capa dura, mas uma versão bem limitada. Acho que fizeram pouca impressão dela. Então quem achar dela vai ser muito valioso, porque capa dura dura mais, né? E ela, depois que fizeram esta obra aqui, deram continuidade na de brochura, mas o conteúdo é o mesmo, não muda nada. A única diferença é que um é capa dura, né, modelo luxo, e a outra é capa brochura. Ó, a gente viu a capa, essa aqui é a contracapa dela, muito bonita, capa de rosto, para vocês verem aqui, ó. Aqui assim fala, ó, segunda edição, março de 2008. E depois foi reimpressa a 7ª vez em dezembro de 2009. Para vocês verem que essa daqui foi limitada. Mas vamos lá. Esse aqui é o sumário dela, a apresentação e a introdução. Em capítulo 1, ele vai abordar sobre a nação de Jesus, que é a parte 1. Aspecto físico da Palestina, tempo de Jesus, uma região de extrema demarcações, a extensão de sua superfície, fenômeno geológico, a origem, importância e trajeto do Rio Jordão, os lagos formados pelo Rio Jordão, as partes distintas da Palestina. Vamos lá, capítulo 2. Capítulo 2 vai falar da fauna e flora da Palestina. Capítulo 3 vai falar sobre as províncias e cidade palestina no tempo de Jesus. Judéia, cidade dos filisteus, Samaria. A inimizade entre judeus e samaritanos é uma abordagem muito bem feita essa sobre os samaritanos. É uma cidade de abominação e blasfêmia, que é os samaritanos. Depois vai falar sobre a Galileia, uma rápida descrição dos galileus, Galileia dos gentios, cidades da Galileia. Depois vem Pérea. E aqui o capítulo 3 ainda aborda aqui. Cidades gregas romanas, Abilene, cidade de locais de pouca importância. Depois vai falar de Jerusalém. Capítulo 4, a situação política da Palestina no tempo de Jesus. Eu vou falar só os capítulos, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Capítulo 5, as condições sociais da Palestina no tempo de Jesus. Capítulo 6, a situação religiosa dos judeus no tempo de Jesus. Capítulo 7, o verbo no seio do Pai. Capítulo 8, as duas anunciações. Capítulo 9, nasce Jesus em Belém. Capítulo 10, apresentação de Jesus no templo de Jerusalém e a purificação de Maria. Capítulo 11, a visita dos magos e suas consequências. Parte 3, a vida oculta de Jesus. Capítulo 12, Jesus da manjedoura aos 12 anos de idade. Capítulo 13, desenvolvimento intelectual e moral de Jesus.
Capítulo 14, a família de Jesus. Capítulo 15, a vida oculta de Jesus. Abrange não só a vida de Jesus, mas tudo que estava em torno da vida de Jesus. Parte 4, a vida pública de Jesus. Capítulo 16, a vida pública de Jesus. Aí, se você quiser pausar o vídeo para você ler a descrição do capítulo 16, fique à vontade. Capítulo 17, o mistério de Jesus. Eu vou pular um pouquinho o sumário aqui, senão vai ficar muito grande, ó. Sumário acho que dá umas 6, 7 páginas. É muito extensa mesmo essa obra. Ó, pra você ter a noção, olha o tamanho do sumário. Ó, vai até o capítulo 68, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Vai até o capítulo 68. Aqui a apresentação, onde fala a tradução, né, dos editores, ó. A introdução da obra, e assim consecutivamente. Se vocês quiserem pausar o vídeo para vocês lerem, mas vamos entrar na obra para vocês verem como é que ela é. Ela é muito, mas muito boa mesmo para estudo. Tava querendo muito essa obra. Cada capítulo, provavelmente cada capítulo que ele vai abordar um tema ou algum assunto, tem figuras, tá vendo? Para vocês verem aqui, ó. Planície de Siquém, no coração de Samaria, o caminho pelo qual Jesus passou com seus discípulos. E aqui ele faz uma abordagem, né, inicial falando sobre isso. Depois ele vai falar sobre a região de extremas demarcações. Ó, que nem eu falei, tá vendo? Cada figura 2, a cada capítulo que ele vai abordar algum assunto, tem uma imagem referente àquilo que ele vai falar, ó. A vista panorâmica, o Rio Jordão em sua trajetória serpenteante no rumo ao Mar Morto. Figura 4. O Rio Jordão, uma das mais significativas presenças na história do povo judeu. Está vendo? Tem um monte de figuras. É muito boa essa obra. Essa obra aqui é tremenda. Você começa a estudar um assunto. Eu comecei a estudar sobre os saduceus, sobre as religiões da antiguidade. Nossa, ele aborda profundamente mesmo. Ele vai profundo no assunto. Ele não deixa passar nada. E ele traz bastante sobre a história. Ó, tá vendo? Ó, figura 12, Jerusalém, a porta dourada. Aqui ele fala um pouco, né, da história de Jerusalém. Passagens modificadas pelo homem. Aqui é o deserto da Judéia, tá vendo? Essa obra, se fosse feita com fotos coloridas, ela ia ficar um absurdo de caro, porque só os direitos autorais das fotos ia ficar um absurdo demais esta obra. Aí, vamos entrar. Capítulo 2, a fauna e a flora na Palestina. E aqui é sempre assim, quando ele começa um capítulo, ele começa já com uma figura. Ó, figura 15, os lírios do campo foram citados por Jesus no Sermão do Monte. Interessante. Aí ele vai falar sobre o solo excelente para o cultivo, diversidade na vegetação. Ó, figura 20, pescadores no Mar da Galileia. Pelo jeito aqui ele está falando no Mar da Galileia, né? Tá falando da Galileia. As aves que compõem o cenário bíblico, tá vendo? Ele não fala só da vida de Jesus, ele fala toda a geografia, a fauna. Essa obra é tremenda, ele fala tudo que aconteceu no mundo de Jesus, na sua cidade. Ele fala também, tá vendo? Figura 21, caminho Jerusalém, Belém, por onde os magos passaram. Tá vendo? Ele vai dando explicação detalhada. O que eu acho interessante muito nesta obra aqui
é que ele tem muito esses quadros temáticos, tá vendo? As duas principais árvores frutíferas da Palestina, que ele vai explicar certinho, detalhado como é que é, entendeu? E ele tem muitos quadros desse temático, explicando. Tá vendo? A figura 22, a importância do cedro do Líbano, a maior árvore da Palestina. Ó, capítulo 3. É assim consecutivamente a obra. A obra ela é bem extensa. Províncias e cidades da Palestina no tempo de Jesus. Tá vendo? Ele não vai falar só da vida de Jesus. Ele aborda muito o que acontecia na época do nascimento de Jesus. Ó, aqui, ó, figura 23, Jerusalém, vista aérea do local que foi ocupado pelo antigo templo destruído em 70. Tá vendo o jeito que era? Ó, aqui ele vai falar da cidade Judéia, as cidades filisteias, figura 24, Nazaré. Do Egito, José voltou com Jesus e Maria para esta cidade após a morte de Herodes, o Grande. Tá vendo? Tem muitas figuras, ó. Ela é bem ilustrada mesmo. Aqui vai falar sobre a cidade de Samaria. Eu peço perdão aos irmãos que eu tô movimentando ela aqui, porque ela é muito grande, não cabe certinho na tela aí do celular, na filmagem. Se eu colocar muito em cima, não dá para vocês verem a letra, as fotos, tá? Então vocês me perdoem. Ó, aqui, ó, figura 29, Caná da Galileia, mulheres conduzem para suas casas águas retiradas do poço. Aqui, figura 30, a vila de Magdala, à margem do mar da Galileia, uma cidade de abominação e blasfêmia. Muito interessante essa obra, mas demais mesmo. Você quer saber coisa que aconteceu no tempo, na época de Jesus? Esta obra é fenomenal, ela vai te contar tudo o que acontecia, desde as plantas, desde os animais, como é que era o templo, como é que eles serviam, os sacerdotes, como é que era a religião dos saduceus, como é que eram os escribas. Tremenda essa obra. Ó, praticamente, eu vou passar meio ligeiro aqui, ó. A cidade de Abilene, tá vendo? Cidades e locais de pouca importância, ele explica detalhado. E fora que tem os versículos bíblicos, tá vendo? Tem bastante referências, então ele não fica só na escrita, ele explica dentro das referências. Ó, Jerusalém. Aí aqui tem uma figura de Jerusalém em ruínas, daquela que foi chamada de muralha larga de Neemias. Aí tem a referência, Neemias, capítulo 12, versículo 38. Praticamente ela é toda ilustrada, você tá vendo? Cada folha tem uma figura, ela é inteira assim, praticamente inteira assim. Tá vendo? Tem bastante figuras, ó. Mas muito boa mesmo essa enciclopédia. Eu não separei aqui nada aqui para mostrar para vocês. Eu quero mostrar detalhado. Ó, Jerusalém, a base do local onde foi construído o Santo dos Santos no interior do templo. Tá vendo? Uma figura muito importante. Ó, aí, ó, capítulo 4, situação política da Palestina no tempo de Jesus. Aí, ó, como eu disse antes, figura 55. Cada capítulo começa com uma figura. Então aqui, ó, figura 56, ruína das escadarias do templo em honra a Otávio César Augusto, que Herodes o Grande mandou construir em Samaria. Tá vendo? Interessante. Aí, ó, para vocês ver, tá no capítulo 4, página 53, já tem 56 figuras. E ela é praticamente inteira assim. Ó, figura de
Figura 64. Busto de Pompeu, general romano que invadiu Jerusalém em 63 a.C., dando início ao domínio romano na Terra Santa. Aqui figura 63. Ruína das muralhas do templo em honra ao deus Otávio César Augusto, que Herodes mandou construir em Samaria. Aqui fala as mulheres e os filhos de Herodes. Tá vendo? Vai falar sobre a história de Herodes, a conduta contrária às preferências políticas e aos sentimentos religiosos. Ele vai explicar mais detalhado mesmo. Esta obra é fenomenal. Eu vou passar um pouquinho mais para frente, senão vai ficar muito extenso o vídeo, tá? Aqui, ó, como eu disse, tem bastante a parte temática dela, tá vendo? Tem bastante parte temática. Então ele pega um assunto e aborda dentro aqui desses temáticos, tá vendo? Ó? Jesus e o ofício que ele deveria exercer. Aí ele explica, tá vendo? Aqui é uma figura de uma carpintaria em Nazaré. Olha que interessante. Então quando ele vai explicar um assunto, ele coloca bastante figuras. Ó, capítulo 13, envolvimento intelectual e moral de Jesus. Ó, as duas naturezas de Jesus. Aí ele vai contar, né, a divina e a humana. Ó, Cristo experimentou como homem um crescimento real. As circunstâncias humanas influenciaram o crescimento de Jesus. O exemplo do lar e dos pais. A língua aprendida por Jesus. Aí, ó, ele explica até isso aqui. É interessante mesmo. Aí tem manuscrito do século X depois de Cristo, contendo partes do Antigo Testamento. Vamos lá, influência escolar no crescimento do Salvador. Eu vou passar mais pro final aqui, que tá ficando muito extenso o nosso vídeo, tá? Ó, Jesus percorre toda a Galiléia pregando e realizando milagres. Aí, ó, como eu disse, aí tem uma figura falando sobre isso. O pescador judeu lançando sua rede ao mar da Galiléia. Aí aqui ele faz uma breve introdução e mais figuras. Ó, figura 339. Rebanho de ovelhas pastando nas colinas da Galiléia. Figura 340. Cafarnaum, ruínas da sinagoga. Aqui fala o segredo social e religioso dos leprosos. Olha que interessante. Aqui mostra uma figura de um sumo sacerdote lendo um dos rolos da Torá, a lei do Senhor. E aqui também, ó, o mar da Galiléia, pescadores saindo para pescar. Eu vou mostrar para vocês aqui a ressurreição, falando sobre a ressurreição. Aqui as grandes advertências de Jesus aos fariseus e aos discípulos. Como eu disse, tem sempre uma figura, amanhecer no mar da Galiléia. Ó, primeiro ai, segundo ai, e você tá vendo que ele dá referências, tá vendo? Terceiro ai, aí tem o quarto ai, aí tem o quinto ai, sexto ai, sétimo ai, oitavo ai. Aí o castigo anunciado. Que figura 587. Jerusalém, uma das oliveiras do jardim de Getsêmen, que se acredita ser do tempo de Jesus. Tá vendo? Se você não sabia como é que era o Getsêmen, tá aí uma figura. Rio Jordão, símbolo das promessas da bênção do Senhor. Ofertas da viúva pobre, a hora próxima, confirmação do Pai, o sermão profético, princípio das dores, a grande tribulação. Ele vai falar que também, isso aqui eu não estudei ainda, ela é muito grande essa obra. Você tem que pegar com o tempo e estudar tema por tema, porque ela é muito grande essa obra.
Ó, a vinda do Filho do Homem, as parábolas dos 2 servos, exortação à vigilância, as parábolas das 10 virgens, as parábolas dos talentos, a vida eterna e o castigo eterno, ó, rumo ao Calvário. Fatos que antecederam a paixão. O plano do Sinédrio, a traição de Judas, os preparativos para a ceia da Páscoa, o cenáculo, os preparativos, a última Páscoa e a instituição da Santa Ceia. Maior no reino de Deus, o anúncio da traição, a ceia da Páscoa. Jesus lava os pés dos discípulos. A identidade do traidor é revelada. A Santa Ceia. Aí você estudar sobre isso aqui, você vai entender sobre a Santa Ceia. Muito interessante. Ó. Jesus dá aos seus discípulos um mandamento. Vamos lá. A prisão de Jesus. A agonia do Getsemane. Aqui ele vai explicar em detalhado. Ó, Getsemane, cujo nome em hebraico significa moinho de azeite, é um dos lugares mais visitados da terra. Tem a forma de um quadrilátero irregular, cuja superfície mede cerca de 50 metros. Está rodeado por um grande muro. Ao que parece, em tempos passados, teve dimensões maiores. Ó, você tem mais ou menos a base como é que é a obra. Ó, espinhos da Palestina, os soldados romanos usaram espinhos semelhantes a esse para colocar na coroa de Jesus. Olha que interessante. Aqui, ó, os quadros que eu falei para vocês, ó, as formas de punição no tempo de Jesus. Tá vendo? Ele dá bastante explicação dentro de um estudo temático. Capítulo 65 vai falar Jesus perante Anás, Jesus perante Caifás, Sinédrio julga Jesus. Aqui nós já estamos quase na crucificação de Jesus, né? Pedro nega Jesus. A segunda reunião do Sinédrio, Jesus é maltratado. Processo civil diante do governador romano. Suicídio de Judas. Tá vendo? Judas suicidou. Mostra até, ó, Jerusalém, Jardim do Getsemane, vendo-se uma oliveira milenar. Ó, isso aí é a oliveira. Exemplo que Jesus estava no Getsemane. Capítulo 66. Ó, Jesus diante de Pilatos. Tá vendo? Sempre tem uma figura. Figura 615. Antigo túmulo lavrado na rocha, na parte de fora da muralha de Jerusalém. Jesus diante de Herodes. Jesus outra vez diante de Pilatos. Jesus é açoitado. Soldados escarneceram de Jesus. Jesus é novamente apresentado ao povo. Aqui, ó, a crucificação no tempo de Jesus. Aí ele vai explicar, tá vendo? É um estudo temático. Ó, o último suplício. Vai até o capítulo 68, esse que está nos últimos capítulos. Caminho até o Calvário e a crucificação de Jesus. Vou mostrar rápido aqui, ó, a crucificação. O vinho com mirra. Eu não vou ficar lendo porque é muito extenso. O Gólgota, inscrição de Pilatos, os 2 ladrões, a divisão das vestes, o sofrimento moral. Aqui outra figura, imperador
Vespasiano, pai do general Tito. Aqui ele explica o que significa o Eli, lama sabachthani. As trevas, as mulheres ao pé da cruz. Aqui, ó, figura 621. Fenda na rocha do Calvário. O corte nessa rocha, com as características totalmente anormais, foi produzido pelo terremoto que ocorreu logo após a morte de Jesus. Olha que interessante, não dá para vocês verem direito, eu tô te mostrando. Olha o que aconteceu. Ó. Pode ver que tá bem lacrado, né? Porque isso é histórico, né? Ó, a morte de Jesus, fenômenos ocorridos após a morte de Jesus. Tá vendo? As figuras fala totalmente conforme o tema que ele está explicando aqui, ó. O véu do templo, terremoto e a ressurreição dos mortos, Jesus transpassado por uma lança, a guarda do sepulcro, o sepultamento de Jesus, capítulo 68, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Figura 623, mulher sentada à entrada de um túmulo em Jerusalém, vendo-se a pedra rolante que serve para fechar sua entrada. Os anjos dão testemunho da ressurreição de Cristo, as mulheres vão ao sepulcro, os inimigos da ressurreição. Mas tem muito tema para estudar, muito tema mesmo, irmãos. Essa aqui é uma indicação do nosso canal, Geração para a Última Hora. E ó, se vocês não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se possível, compartilhe nossos vídeos, curte aí nossos vídeos, para que nossos vídeos cheguem até outras pessoas que querem aprender, que querem saber um pouco da obra que é escrita. Porque isso aqui foi uma obra de muitos anos de pesquisa, a enciclopédia da vida de Jesus. E aqui vai mais uma indicação do canal Geração para a Última Hora. Até o próximo vídeo.